Olá, confira os destaques de hoje. Conselho Federal da OAB promove 6º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. Comissão Nacional da Mulher Advogada se reúne em Brasília e lança a campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. Ordem dos Advogados do Brasil apresenta posicionamento da advocacia para conflitos de interesse na Justiça do Trabalho ao CNJ. E ainda, última semana de inscrição para o 2º Encontro Nacional de Advogados do Sertão. É agora no OAB Nacional. Combater as violações de prerrogativas é uma das principais bandeiras do Conselho Federal da OAB. Para discutir ações em favor dos advogados, a Ordem sediou o 6º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. O Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas reuniu procuradores e presidentes das comissões de prerrogativas de todas as seccionais do país. O objetivo era debater estratégias contra a violação do exercício profissional dos advogados. Durante a abertura, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, ressaltou que a sociedade muitas vezes não conhece a importância do respeito à Lei Federal 8.906, o Estatuto da Advocacia. Esse momento é um momento muito importante, é um ato que traz no seu contexto e no seu bojo uma demonstração clara do Conselho Federal da OAB, uma demonstração clara do sistema Ordem dos Advogados do Brasil, que nós não compactuamos e não compactuaremos com qualquer forma de desrespeito às prerrogativas da nossa profissão da advocacia. E a partir exatamente de encontros como este é que nós teremos condições de traçar os rumos exatos que nós queremos dar nesta gestão, nos próximos 3 anos, para a defesa das prerrogativas da nossa profissão. Durante o evento, procuradores das seccionais e presidentes de comissões ligadas ao tema debateram estratégias. Jarbas Vasconcelos, presidente da Comissão Nacional da OAB de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, afirmou que o país vive um momento de confronto com o Estado policial, cuja mão tem alcançado advogados e cidadãos. Vive-se uma república do grampo. Vive-se um abuso do grampo, da escuta, da arampogagem. Vive-se o abuso da condução coercitiva. Vive-se o abuso manifesto de atos de juízes, de promotores, de delegados. Roberto Charles de Menezes, procurador nacional da OAB de Defesa das Prerrogativas, ressaltou o momento preocupante para a advocacia brasileira. O momento em que vivemos hoje é um momento, de fato, como bem colocou o nosso presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, é um momento preocupante para a advocacia, deveras preocupante. Marcos da advocacia que precisam ser reafirmados todo dia, esses marcos simplesmente estão desaparecendo. Em 2016, a Procuradoria Nacional contabilizou 3.549 atendimentos. Em 5 meses de trabalho foram realizadas 31 petições, 52 audiências e 285 ofícios, além do acompanhamento de julgamentos nos tribunais superiores e nas varas federais. Após a abertura, o conselheiro federal da Ordem, Juliano Breda, falou sobre a violação de prerrogativas no âmbito das recentes operações da Polícia Federal. Ele ressaltou que as investigações não podem ultrapassar os limites da lei. O tema das prerrogativas relacionadas à advocacia criminal, em especial no âmbito dessas grandes operações da Polícia Federal, é uma questão que a Ordem vem se preocupando já há muito tempo. Norberto Campelo, representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, apresentou o novo programa de processo judicial eletrônico, que vai facilitar o trabalho dos advogados. O que nós temos hoje de novidade, o processo judicial eletrônico 2.0. O PJE 2.0 é um novo programa. Ele continua com o mesmo nome PJE, chamado 2.0, mas na verdade ele tem uma concepção totalmente diferente. Ele já está funcionando dentro do Conselho Nacional de Justiça, é o processo piloto, é o projeto piloto, perdão. Eu posso atestar para todos que ele é extremamente amigável, bem mais ágil, bem mais célere, com menos problemas.
O evento teve ainda a solenidade de posse dos membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. E no segundo dia do Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, representantes das seccionais apresentaram casos de abusos e desvalorização dos advogados e como vem atuando para solucionar essas situações. Um dos encaminhamentos foi a definição da realização das caravanas das prerrogativas, que devem percorrer todo o país. No último dia do Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, foram debatidos vários assuntos em relação à valorização da advocacia e à garantia da sua efetivação. Esse encontro é muito importante porque quem cuida na defesa, por delegação constitucional, é o advogado. Então é preciso que os advogados sejam protegidos mais, preciso que eles também compreendam a importância do direito de defesa para que possa reagir a essa ideia que para combater o crime tudo pode. As implicações do novo Código de Processo Civil na defesa das prerrogativas profissionais dos advogados foi um dos temas discutidos durante o evento. Estefânia Viveiros, que é presidente da Comissão Especial de Implementação do novo CPC, foi quem falou sobre o assunto e destacou os pontos que influenciam diretamente o trabalho dos advogados. Tivemos a oportunidade de discutir algumas questões voltadas ao novo Código de Processo Civil, que tem um reflexo muito grande também nas procuradorias, na atuação de cada seccional. Então falamos muito sobre a participação da ordem, a ordem como assistente, a ordem como amicus curiae. Falamos também muito das vitórias e dos avanços dos honorários advocatícios, seja dos honorários recursais, seja dos novos percentuais da Fazenda Pública, seja das características trazidas dos honorários, como caráter alimentar, trazida pelo novo Código de Processo Civil, que tem de fato uma aplicação imediata para todos os processos em andamento. Durante todo o evento, representantes das seccionais apresentaram casos de abusos e desvalorização dos advogados e como vem atuando para solucionar as situações. As propostas sugeridas para a resolução dos problemas serão encaminhadas para avaliação e aprovação do Conselho. O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas fez um balanço positivo do encontro. Se está tirando deste encontro os rumos e a atuação do sistema OAB para que a advocacia volte a ocupar o espaço que lhe é devido dentro desse tripé da justiça. Um dos resultados do encontro foi a definição da realização das caravanas das prerrogativas, que devem percorrer todo o país com o objetivo de divulgar e valorizar as prerrogativas dos advogados. A expectativa é de que a primeira caravana já aconteça em agosto. Agora, já caminhando para o final do encontro, nós estamos tratando da campanha de valorização da advocacia e dentro da campanha de valorização da advocacia a realização das caravanas da prerrogativa. O que pretende as caravanas? Visitar os estados, visitar as cidades, interiorizar a ação da OAB e do Conselho Federal, visitando cidades do interior, onde chegará todo o staff de defesa das prerrogativas nas cidades para demonstrar e para demarcar o papel da advocacia na sociedade, que é o que tem sido discutido efetivamente nesse momento. A questão da prerrogativa é das preocupações fundamentais de toda a administração de OAB em todos os estados da federação. E é bastante interessante porque um encontro como esse é uma forma de interação da Comissão Nacional, das boas experiências na defesa das prerrogativas, com os seccionais que ainda vão colher essas boas experiências e aplicar nos seus estados. A divisão de experiências positivas de cada uma das seccionais trazidas aqui nesse debate é absolutamente importante para que todos possamos crescer. Advogar nunca foi fácil e nunca será, mas tem às vezes hoje parecido cada vez mais difícil, inclusive com o implemento do processo judicial eletrônico e a massificação dos processos judiciais. E logo depois do intervalo, Comissão Nacional da Mulher Advogada lança campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. Não perca! O tema das prerrogativas para a advocacia é um tema muito precioso, muito sensível e que não pode nunca deixar de vir à baila em discussões, em debates, ações públicas em que visem
não só a defesa do advogado no exercício da profissão, mas, sobretudo, e eu percebo isso ao ter contato com muitos advogados, a falta de conhecimento do que são prerrogativas, do seu conteúdo material, da sua extensão, da sua significância na sociedade. Que a advocacia tem sido aviltada e tem sido praticamente insultada em várias seccionais do país. E essa tomada de posição do Conselho Federal, juntamente com os conselhos seccionais, é de suma importância para a advocacia. O advogado com as prerrogativas respeitadas, o cidadão também é respeitado. A Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB realizou o encontro com as presidentes das comissões de mulheres das seccionais. Durante este encontro, foi lançada a campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. O objetivo do evento foi discutir temas como combate à violência contra a mulher, os direitos da mulher, a inclusão feminina na advocacia e ações para a implementação do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. No Museu da OAB foi inaugurado o Espaço da Mulher, que resgata a história de vida da advogada Mirtes Gomes de Campos, primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou a importância da presença feminina nas atividades públicas e privadas. Esse é um trabalho direcionado hoje da Ordem dos Advogados do Brasil, buscando exatamente a inclusão cada vez maior das mulheres nos quadros diretivos da nossa instituição. Primeiro, porque nós entendemos que a mulher, a partir da sua sensibilidade, ela tem muito a contribuir com a instituição. E segundo, porque certamente este é um trabalho que deve ser desenvolvido, notadamente num ano que nós o elegemos como o Ano da Mulher Advogada. E por isso a OAB está direcionada na ideia e na linha de fortalecimento da atividade profissional da advocacia, notadamente as mulheres. Durante o encontro foi lançada a campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. A iniciativa visa conscientizar e incentivar a denúncia de práticas abusivas e violentas que tenham mulheres como vítimas. Fernanda Lopes, representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, falou sobre a violência de gênero em casos como estupro, discriminação no mercado de trabalho e casamentos precoces. Investir na prevenção, na proteção e na responsabilização na violência contra a mulher é garantir que toda a sociedade possa estar construindo caminhos de maior justiça nos processos de desenvolvimento. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão, abordou a necessidade de reunir esforços para que as seccionais possam formular planos de atuação da mulher e cumprir metas previstas no Plano Nacional. O Colégio de Presidentes da Comissão é extremamente importante, um momento de integração de todas as colegas, todas as presidentes de seccionais do país. São 27 seccionais, portanto, unidas, essas 27 seccionais unidas à Comissão Nacional da Mulher Advogada, que é do Conselho Federal, naturalmente vai propiciar a que todas as nossas metas sejam cumpridas. De início, a introdução do sistema de cotas dentro do regulamento da OAB, de eleições que ocorreram em outubro. Nós saímos do percentual de participação de 15% das mulheres advogadas no sistema da OAB em ocupação de cargos e subimos para 37%. Entretanto, nós pagamos, em média, 48% das anuidades do Conselho Federal. Portanto, queremos incrementar mais ainda esse número com a participação maior na política da ordem de todas as nossas colegas. Por isso que precisamos ter um diálogo contínuo com as nossas seccionais, fomentando essa participação política e, ao mesmo tempo, realizando os trabalhos que nós temos que cumprir, que dizem respeito às diretrizes trazidas no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Representantes das seccionais ressaltaram a importância do debate sobre a inclusão feminina e defenderam mais participação da mulher no ambiente jurídico. Nós continuamos tendo uma OAB formada majoritariamente por homens advogados. Não temos aqui a história de nenhuma mulher. Então, isso realmente é um longo caminho que precisa mudar. Na base, nós já somos maioria. As advogadas são maioria. E se nós pagamos metade da conta da OAB, nós também temos que estar em metade dos cargos decisivos da OAB. E no Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou o posicionamento da advocacia para conflitos de interesse na Justiça do Trabalho. Temas como diretrizes para a conciliação e o objeto da atividade conciliatória foram um dos pontos discutidos na audiência.
O secretário-geral adjunto da OAB, Ibanez Rocha, foi quem representou a entidade na audiência. Durante a sessão foi discutida a regulamentação da política judiciária de tratamento adequado aos conflitos de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho. Dentre eles, conciliação, mediação e arbitragem. Ibanez Rocha explanou qual é o posicionamento da OAB diante do tema. Colocamos uma posição bastante clara, definida no âmbito do nosso sistema, de que somos totalmente contrários à mediação e arbitragem no âmbito da Justiça do Trabalho, porque ali nós temos direitos que são indisponíveis, nós estamos tratando de direitos do trabalhador que não podem ser diminuídos em momento nenhum. E a mediação e a arbitragem, colocando na mesa de negociação pessoas que estão em polos totalmente diferentes, no caso o empresariado e o trabalhador demitido, e é disso que se trata na grande maioria das vezes, você está tratando com pessoas que perderam o vínculo de trabalho e que estão numa situação de subjugação naquele momento dessa mediação que se propõe, seria totalmente desumano, inclusive, com a figura do trabalhador. O secretário-geral adjunto da OAB também explicou os conflitos trabalhistas e as formas adequadas para sua solução. Então essa foi a posição da ordem, uma posição consensual dentro do sistema, que nós fizemos transparecer hoje nessa audiência do CNJ, mostrando que a ordem sempre foi aberta aos meios de conciliação, mas uma conciliação que seja responsável, uma conciliação que garanta direitos e uma conciliação que traga principalmente a paz social, que é o que é a busca maior do processo. Nós não podemos findar processos simplesmente como números, nós temos que findar os conflitos, e os conflitos só se findam com a participação legítima e legal de todas as partes. O Conselho Nacional do Ministério Público entende que a contratação de advogados sem licitação não configura ato ilícito. Em sessão, a recomendação foi aprovada pelos conselheiros. A recomendação, que já está na Lei 8.666 de 1993, diz que a contratação de advogados por ente público por inexigibilidade de licitação por si só não significa ato ilícito. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarck, agradeceu e apoiou a decisão e disse que, mais uma vez, esta é uma medida que faz cumprir a norma legal e deixa claro o respeito que a instituição tem para com as prerrogativas da advocacia. O texto aprovado recebeu o aval de 9 conselheiros. 3 votaram contra a deliberação e 2 conselheiros não votaram por ausência justificada. Como dirigente de ordem, eu tenho muito claro que a pauta e a agenda número 1 da advocacia hoje é a defesa intransigente das prerrogativas. A intenção é exatamente uniformizar os procedimentos a serem adotados em todo o país, acerca principalmente do combate a essas ilegalidades que são cometidas diariamente contra as prerrogativas da advocacia. E daqui a pouco, última semana de inscrição para o 2º Encontro Nacional de Advogados do Sertão. Voltamos já! A proteção das prerrogativas do advogado é algo essencial para o nosso livre exercício profissional. Temos que, efetivamente, fazer uma campanha de valorização da advocacia e criarmos mecanismos de proteção para o livre exercício profissional. Essa é uma pauta que não é corporativa, é uma pauta, sobretudo, social. Defender as prerrogativas da advocacia significa garantir o princípio constitucional do cidadão ao direito à ampla defesa. Dívida dos estados com a União. Qual a solução definitiva? Para responder essa questão, a OAB Nacional reuniu especialistas de diversas áreas e parlamentares para tentar encontrar soluções para o problema que afeta diversos estados da República. O evento foi realizado em parceria com a FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, e a Auditoria Cidadã da Dívida. Para o presidente da FEBRAFIT, Roberto Kupiski, é preciso encontrar uma saída para a dívida dos estados. Não é possível, passados tantos anos, sangrando tantos anos, recursos das nossas unidades da federação, nós continuarmos nesse ponto, nesse patamar, sem uma solução. E aí eu quero agradecer à OAB, à Auditoria Cidadã, nesta parceria, junto com a FEBRAFIT, agradecer a todos que trabalharam para organizar
este seminário e que esta seja um encaminhamento para a sociedade brasileira, de uma solução para um tema que tem machucado e prejudicado muitas vidas, muitas pessoas. Durante a abertura do seminário, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, criticou a maneira com que a União cobra o déficit dos estados e afirmou que as dívidas chegaram a um patamar insustentável, ameaçando o funcionamento da administração pública. Nós temos que encontrar hoje uma solução real e definitiva, uma solução que nos permita, de fato, avançarmos. E por isto, nós temos que examinar este tema com este olhar crítico. Quando nós temos falta de recursos no investimento na segurança pública e as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão trancadas em casa, as pessoas estão morrendo assassinadas nas ruas, nós estamos pagando uma dívida com a União, com a vida de cidadãos. O evento reuniu centenas de pessoas, entre especialistas, representantes de entidades nacionais e regionais da sociedade civil organizada e parlamentares. Os participantes explicaram a situação em seus estados. Em janeiro de 1999, os estados deviam 93 bilhões de reais à União. Até dezembro de 2014, já haviam pago 246 bilhões e ainda deviam outros 422 bilhões de reais. Para Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a dívida já foi paga e proporciona graves entraves para o desenvolvimento dos estados brasileiros. Nós conseguimos, no debate, mostrar a ilegitimidade, a falta de consistência dessa dívida, chamada dívida pública dos estados, que cresceu como uma bola de neve a partir da década de 70, inicialmente como dívida externa, depois se transformou em dívida interna, afetada pela política econômica nacional, renegociada pela União de uma forma extremamente onerosa, que trouxe a essa situação esdrúxula em que nos encontramos. Entre os encaminhamentos do seminário está a criação do Dia Nacional de Luta contra a Dívida dos Estados, envolvendo as entidades e os poderes legislativos estaduais. Segundo João Pedro Casarotto, auditor fiscal da Secretaria da Receita do Rio Grande do Sul e membro da Febrafite, o momento é de união, na busca por uma solução definitiva. Nós, técnicos da sociedade civil, temos condições de organização e de mobilização. Nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de resolver e caminhar a solução de uma melhoria para a nossa população. Assim, neste evento, a participação da Ordem Nacional da OAB é fantástica, porque é uma entidade com uma representatividade fantástica, né? Além de tudo, ela tem uma história de lutas e que deram coisas boas. E nessa semana, os governadores dos estados se reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente da República em exercício, Michel Temer, para fechar um acordo sobre essa situação. Após o encontro, ficou decidido que os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018, por conta da renegociação de suas dívidas, sendo 20 bilhões só em 2016. A Ordem promoveu uma mesa redonda sobre o direito e a liberdade de expressão online. O objetivo foi debater os limites e consequências jurídicas das manifestações de pessoas, empresas e governos no ambiente virtual. Confira. A palestra magna foi apresentada pela norte-americana Emma Lansol, especialista em direito cibernético e diretora do projeto Free Expression do Centro de Tecnologia e Democracia dos Estados Unidos. Em seu discurso, ela citou exemplos de políticas para a internet, privacidade e segurança nas comunicações entre pessoas online. A ordem acolhe o tema como relevância institucional e social. Segundo a entidade, este é um período de desenvolvimento da sociedade brasileira e os desafios precisam ser enfrentados em diversos aspectos, como o antropológico, o histórico e o jurídico. E a cidade de Juazeiro, na Bahia, foi a escolhida para sediar o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O evento
é promovido pelo Conselho Federal da Ordem e vai debater temas relacionados aos desafios da advocacia e das particularidades da atuação profissional da região. As inscrições terminam esta semana. Juazeiro, município brasileiro localizado no extremo norte da Bahia, divisa com Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Local que vai sediar o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O evento vai acontecer no Complexo Multieventos, Universidade Federal do Vale de São Francisco, nos dias 30 de junho e 1º de julho próximos. A solenidade vai ter em sua conferência magna de abertura o tema Advocacia e Cidadania no Sertão. O convidado é o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, César Brito. Entre os temas e os convidados do dia 30 de junho estão as seguintes autoridades. Painel 1, novo Código de Processo Civil. Será dirigido pela presidente da Comissão Nacional da Mulher, advogada do Conselho Federal da OAB, Eduarda Mourão. A secretária do painel vai ser a conselheira federal da OAB Bahia, Ilana Kátia Vieira Campos. Os participantes da mesa vão ser o vice-presidente da Comissão Especial de Análise de Regulamentação do novo CPC do Conselho Federal da OAB, Luiz Carlos Levenzon, e o conselheiro federal da OAB Bahia, Antônio Adonias Aguiar Bastos. Painel 2, Velho Chico, Perspectivas e Soluções. O presidente da mesa vai ser o conselheiro seccional da OAB Bahia e presidente da Comissão Especial de Proteção ao Rio São Francisco, Jefferson Jorge de Oliveira Braga. O secretário dos Trabalhos vai ser o presidente da Comissão de Prerrogativas e Meio Ambiente da Subseção de Juazeiro da Bahia, Michel Amaral Alencar Rocha. O debate terá ainda a participação do presidente da Comissão de Direito Ambiental, Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB Minas Gerais, Mário Werneck. E o professor titular da Faculdade de Direito do Recife, João Maurício Adeodato. Encerrando o primeiro dia, um festival de repente em homenagem à advocacia. Já no segundo e último dia do evento, dia 1º de julho, processo judicial eletrônico será o primeiro tema a ser discutido. O painel de número 3 vai ser composto pelos conselheiros do CNJ, Luiz Cláudio Alemã e José Norberto Campelo. A presidente da Comissão de Informática Jurídica da OAB Bahia, Tamiride Monteiro Leite, é quem vai presidir o debate. O secretário será o professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Sebastião José Vieira Filho. Já o painel de número 4, o especialista e escritor Roberto Malvese vai apresentar os problemas ambientais e econômicos da bacia hidrográfica. O consultor socioambiental, Almax Luiz Silva, também vai compor a mesa. O painel será presidido pelo conselheiro federal da OAB Bahia, José Maurício Vasconcelos Coqueiro. Antônio Raimundo Cícero Campos, que é o presidente da subseção de Senhor do Bonfim na Bahia, vai ser o secretário da mesa. No começo da tarde, o painel 5, com o tema Defesa das Prerrogativas e Igualdade de Gêneros, vai ser presidido pela secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Florani Mota. Com a participação da presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, e do vice-presidente da OAB Pernambuco, Leonardo Ascioli. A secretária do painel vai ser a vice-presidente da OAB Bahia, Ana Patrícia Dantas Leão. O último painel, de número 6, a ser discutido, terá como tema a advocacia na mediação e arbitragem. A mesa será presidida pela vice-presidente da OAB Minas Gerais, Helena Della Mônica. A secretária do painel vai ser a presidente da subseção de Jacobina, na Bahia, Marilda Sampaio de Miranda Santana. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, o IMAB, Adolfo Braga Neto, vai compor o debate junto com a coordenadora do Núcleo de Mediação da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, Dulce Martins Nascimento.
O evento será encerrado com a Conferência Magna, tratando da defesa da Constituição, desafios e perspectivas, com a advogada Eliana Calmon. Quando se defende prerrogativa, é bom que se diga que as prerrogativas são direitos dos advogados, que são titulares das prerrogativas, mas o destinatário das prerrogativas é o cidadão, é a parte. Porque quando se desrespeita o direito de ouvir uma testemunha, de uma pessoa sendo presa coercitivamente, o advogado vai exercer seu direito, mas se ele for impedido de exercer, o cidadão é que será prejudicado. É fundamental que as boas práticas que cada estado tem sejam trazidas aqui ao Conselho Federal. Nós, no Paraná, temos o Disque Prerrogativas que funciona muito bem, temos uma equipe muito atuante de prerrogativas E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Semana que vem, a gente se encontra. Até lá!